Boa noite. Me disseram ali fora que ia só estar algumas pessoas. Eu estou vendo muita gente aqui, isso é maravilhoso. Porque esse tema eu acho que vai nos tocar muito profundamente. Tem uns 20 óculos aqui, eu acho que as pessoas estão achando que eu já estou já na época do Kardec, né? Não estou ainda. Então já basta o meu, que eu estou ainda tentando me acostumar, né? Esse tema nós abordamos numa, assim, rapidamente, só para a gente relembrar, nós abordamos esse tema numa das assistências que nós temos aqui às quintas-feiras, apenas voltadas a casos espirituais muito graves. E aí nessa mensagem não ficou muito claro para mim, eu senti a necessidade de desenvolver um pouco mais esse tema. Aliás, esta mensagem é de André Luiz, do livro Paz e Renovação, que é um livro muito utilizado nesse tipo de assistência. Claro que se nós estamos passando por questões espirituais graves, nós precisamos do quê? De alcançar a paz e a renovação interior para que esses processos espirituais possam começar a se diluir, né, a se transformar. Então, eu decidi fazer um apanhado mais em detalhes sobre esse tema e, oportunamente, nós estamos no final do ano, não é? O que a gente faz no final do ano? Quer fazer resoluções, não é? A primeira delas é o quê? Perder peso, fazer isso, fazer aquilo, que a gente essa a gente chega numa idade que a gente já fala, já está batido, não vai acontecer, né? Então a gente vai e deixa a vida levar, né? Mas tem outras coisas que nós precisamos ter o foco, né? Então eu pensei, bom, por que não abordar esse tema? Nós temos o quê? 12 meses, né? No ano. Então, 2 meses a gente pega de novembro a dezembro, a gente tira para gratidão e para se conectar com Jesus, né? Então, de janeiro a outubro, nós temos aí, por mês, um tópico dessa mensagem para refletirmos, né? Isso, claro, um compromisso de cada um, né? Essa é uma resolução que eu fiz. A cada mês eu vou tentar refletir sobre essa mensagem dos tópicos. Então, para a gente iniciar, deixa eu só ver onde é que está o nosso amigo aqui. Nós tiramos essa mensagem do livro Paz e Renovação, como eu mencionei, do livro Garimpo de Amor, numa mensagem de Joana de Ângeles intitulada Amor a Si Mesmo, do livro Céu e Inferno, num capítulo chamado Das Penas Futuras, onde Kardec aborda, no primeiro item, onde ele coloca, o nome do capítulo do subitem, A Carne é Fraca. Eu convido a vocês a lerem esse capítulo em casa. O livro parece que o título é horripilante, né? O Céu e Inferno, que horror, não vou ler. Vá neste capítulo. É impressionante a consolação e o esclarecimento que nós vamos ver nas questões nossas materiais, dos nossos impulsos espirituais, não é? E também nós tiramos alguns trechos do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Então, vamos refletir. Eu convido a vocês conforme a palestra for fluindo, que a gente não pense no que está lá fora, no outro que não veio, no amigo. Este tema é para nós. E o que a gente entende como amar a si mesmo? Alguém tem alguma ideia do que é amar a si mesmo? Ninguém sabe, né? Respeitar o limite é uma das coisas, né? Mas quando a gente se pergunta isso, para muitos de nós vem um conflito. A gente acha que nós nos amamos. E aí a gente entra num conflito de que se eu me amar muito, eu vou estar sendo egoísta. Quando a proposta de Jesus é completamente diferente. Jesus amava a si mesmo. E a gente vai ver como isso foi feito. Não é? Mas, para o nosso entendimento, por favor, apagarem as luzes. Obrigada. Quando Jesus nos passou, né, este ensinamento que é o primordial, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não poderia ter simplesmente dito amar a Deus e ao próximo, e aí a gente resolve com a gente mesmo se vai amar a gente ou não. Então, o como a si mesmo é uma condição para que eu possa, a partir de mim, amar o outro. Vocês percebem? Então, não foi à toa
que Jesus está nos dizendo, olha, o ponto de referência do amor que vai sair de você é a forma que você já se ama. Porque o que acontece? Nós só podemos dar o que nós temos. Vocês concordam? Alguém consegue dar algo que não tem? Então a gente adora dizer, né? Eu amo fulano, eu dou a vida pelo ciclano, todo o meu amor, mas será que nós estamos, quando nós fazemos essas reflexões, falamos essas coisas, nós estamos refletindo conosco mesmo? Como é que está o meu amor comigo? Porque se a gente for pegar esse ensinamento, então eu estou amando ao próximo, eu me dedico, eu me dou, eu faço de tudo, eu me descabelo, e quando chega para mim, eu me sinto um lixo, eu sinto que a minha vida não vale nada, eu me sinto incapaz. Então, a gente precisa rever essas posturas. Né? E é o nosso entendimento que a gente consegue perceber de amor. E tudo bem. Não é? Mas, quando a gente vai um pouco mais além nisso, né, é fazer ao outro, né, o que a gente chama de Golden Rule, o que eu gostaria que me fizesse. Tudo bem, isso a gente está falando do quê? De nós para o próximo. Mas o foco aqui é como a si mesmo, como é que está essa parte dentro de nós? Porque amar a Deus é maravilhoso, é fácil, Deus é bom, é justo, vai me ajudar, está sempre aí para mim, não vai me deixar na mão, embora a gente ache que nós estamos largados ao relento, não é? Amar ao próximo é muito fácil. Eu vejo uma pessoa em necessidade, me compadeço, vou lá e faço, aconteço. Mas quando chega dentro de nós, é o que nós precisamos começar a estudar. O nosso nível de amor a nós mesmos. E essa é a reflexão. Por quê? Porque nós não vamos nos iludir aqui hoje. Nós não nos amamos inteiramente ainda. Mas nós precisamos sentir e averiguar o nível de alto amor que nós já estamos conseguindo como é que fala? Germinar dentro de nós. Então, continuando aqui, Joana de Ângeles, neste livro Garimpo de Amor, nesta mensagem que eu citei a todos vocês, ela diz que, compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor ao si mesmo. Então, a primeira condição para eu conseguir me amar, me apreciar, eu preciso entender por que eu existo. E quantos de nós não sabemos o porquê estamos aqui, qual o propósito da minha vida? Alguns falam, não sei nem por que eu existo, não é? Mas nós estamos saindo ao mundo dizendo, não, eu amo fulano, eu amo ciclano. Mas qual é a finalidade da minha existência na Terra? Essa é uma pergunta diária que nós temos que nos perguntar. Diariamente, o porquê que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Então, quando a gente fala em propósito, não é aquela coisa, vou fazer uma lista de goals. Não, goal não é propósito. Qual é o meu propósito de vida? Aonde que isso vai me levar? Para que eu existo? Por que Deus me criou? São questionamentos que a gente precisa estar nos perguntando. E as respostas, para quem não sabe, está no Livro dos Espíritos. Está nos ensinamentos de Jesus. Está em cada pergunta que Allan Kardec fez. Né? Por que a gente existe? Por que Deus criou o espírito? Por que a gente tem inteligência? Está tudo lá. Né? Então, vale nós buscar. Mas aqui, ela vai nos dizer o seguinte, que o amor que a gente se oferece ao próximo é uma consequência do amor que eu tenho para mim mesmo. Então, pera lá. Então, eu estou num relacionamento, eu digo que eu amo, faço, aconteço para o outro, mas eu preciso sempre estar colocando naquela balança. Como é que está o meu alto amor? Até que ponto que eu estou me desvalorizando ou me valorizando neste relacionamento? Tudo isso são questões que a gente tem que estar atento nesse aspecto da nossa vida, né? Quando a gente discute esse tema. Aí ela continua. O amor desenvolvido através da meditação e da autoanálise. Por quê? Porque precisa de estímulo. Nós não reencarnamos, muitas vezes, dependendo do que nós vamos passar na nossa existência, do que nós traçamos para nós. Nem todo mundo aqui, gente, reencarna feliz da vida. A gente tem que ter isso em mente. Muitos de nós reencarnamos sabendo os condicionamentos chaves, as dificuldades que vamos passar. Então, esse mergulho na carne, ele para muitos de nós
É gratificante porque é uma oportunidade, mas ele pode ser doloroso. Então, no íntimo de nós mesmos, nós temos que nos questionar sempre, voltar ao nosso momento reencarnatório. Este é o meu propósito de vida. Deus tem algo melhor para mim. Eu tracei esses planos para o meu melhoramento, mesmo que a vida esteja difícil, não é? Então, ela vai falar que o auto-amor, ele é constituído de respeito, né? Como a nossa amiga citou, respeito à nossa limitação, respeito às coisas que dos nossos valores e a ampliação dos nossos valores éticos. Ela vai citar muito isso também. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente se liberta da ignorância. A gente se liberta daquela ignorância do eu para mim e só eu, e eu começo a impregnar as outras vidas de luz e de coisas boas. Então, quando ela cita nessa mensagem, né, que o amor a si mesmo, ele dá uma dimensão emocional mais ampla. A gente consegue ter mais controle de si. A gente consegue dignificar a vida, sublimar as nossas emoções, reconhecer quando uma coisa não está boa. Isso é auto-amor. O auto-amor não é eu olhar no espelho e falar como eu sou lindo, maravilhoso, inteligente. Não é essa a questão. Isso é válido, né? Porque a gente precisa construir uma autoestima, é óbvio. Mas o que ela está dizendo é, quando a gente sublima a nossa emoção, como é que a gente sublima a nossa emoção? Reconhecendo quando a emoção não está boa. Como é que a gente vai fazer isso? Não há como eu melhorar algo que já está bom. E para eu saber o que precisa ser melhorado, eu preciso ir até o ponto onde aquilo não está funcionando bem. Vocês concordam? Ninguém vai para a escola para aprender o que já sabe. E quando vai, não é chato, porque você não é desafiado. Não é? Então, é a mesma coisa na nossa vida. Então, agora a gente vai começar a nossa palestra em si, que é as 10 maneiras de amar a si mesmo. Vocês estão prontos para essa viagem? Que não é uma viagem na maionese, tá, gente? É a viagem que André Luiz vai nos levar a viagem dentro de si. E eu fiquei muito surpresa com esses pontos, porque até hoje eu estava me questionando o que é que isso tem a ver com auto-amor. Mas eu acho que no final da mensagem a gente vai ter uma claridade maior. Mas vamos nos refletindo aí, né? Primeira coisa que ele diz sobre o auto-amor, disciplinar os próprios impulsos. Por que disciplinar, gente? Porque nós vamos ter impulsos negativos. Todos nós vamos ter. Então, há de se ter uma disciplina. E por que ele não colocou aqui, olha, eliminar os próprios impulsos, castrar, remover? Por quê, gente? Porque nós vamos, como eu gosto de dizer de vez em quando, pisar na jaca de vez em quando. É ou não é? Ou só eu que faço isso? Né? Faço de vez em quando, não. Eu estou me amando já, né? Muitas vezes, gente. Então, disciplinar é o quê? Bom, passei ali do limite, opa, eu preciso reconhecer que eu passei do limite. Quem sabe da próxima vez, né? Reconhecer quando a coisa está esquentando. E isso é disciplina. Né? Reconhecer, nossa, devia ter falado assim. Fui meio grosseiro daquele jeito. Nossa, porque eu estou me sentindo assim? Então, é reconhecer o impulso. Nossa, eu gritei. Por que será que eu gritei? Isso é disciplina. Porque quando a gente está no heat of the moment, né? Quando o sangue ferve, que eu vou falar para vocês o que é o sangue ferve, aliás, eu não, Allan Kardec vai me dizer o que é o sangue ferve, a gente ouve muito isso, né? Eu fiz, eu gritei, eu rodei a baiana porque o sangue subiu. Quem já não ouviu isso? O sangue subiu, não é? E o sangue subiu mesmo. É verdade, Allan Kardec vai dizer isso nessa mensagem. Só que eu pergunto a vocês, o sangue subiu por quê? O sangue sozinho ficou lá borbulhando? Não, né? Houve o quê? Uma emoção atrás, e uma emoção que foi guiada por quem, gente? Pelo impulso de quem? Nosso, do espírito. Então, o sangue vai subir, o coração vai infartar, tudo vai acontecer sim, né? A carne é fraca, a gente vai se sucumbir àquela tentação. O meu corpo não aguentou. Não, a gente precisa ter isso em mente, disciplinar os impulsos. Não, eu estou vendo aquilo ali que eu gosto de comer, e se eu comprar isso em casa, eu vou comer até o fim. Isso é você reconhecer que você tem o quê? Um impulso que não vai te levar a um lugar muito bom, né?
Então, o que você faz? Uma das coisas que eu gosto de fazer é comer na casa do amigo, porque você come ali e vai embora. Então, a gente leva sorvete para os amigos, leva tudo que a gente quer comer naquela fissura e deixa lá. Isso é uma disciplina. Deixa que outro se lasque, né? Deixa eles comer o que quiser. Mas eu fiz a minha parte de tentar disciplinar. Você também deu muito amiga. Então, amiga da onça, né? Que eu vim até a caráter. Que a onça, ela só ataca quando você está de costas, né? Vocês sabem, por isso que chama amiga da onça, né? Aprendi isso quando eu fui para a Amazônia fazer um estágio lá. Não na floresta, tá, gente? Se bem que parece, né? Voltando. Então, Allan Kardec fala, a carne é fraca quando o espírito é fraco. Por que será que ele fala isso, gente? Olha só. Ele fala assim, que as tendências viciosas do espírito se apegam mais à moral do que o físico. Então, os órgãos cerebrais se desenvolvem pela atividade do espírito. Então, quando o sangue sobe, quando a carne fica fraca, é um efeito e não a causa, porque a causa é espiritual. Então, a gente tem a tendência de dizer, não, aquela pessoa me fez rodar baiana, me fez sair do sério. Não, nós não conseguimos controlar aquele impulso da ira, da desavença, seja lá o que for que a gente quer chamar, da raiva, não é? Então, vejam que a raiva, esse tipo de sentimento, a gente precisa existir. Eu gosto sempre de dizer, a gente não educa uma criança sem raiva. Você vai educar uma criança sem raiva? Como é que você vai educar uma criança sem raiva? Ah, tá arriscando a parede. Ah, não tem problema. Come aí, você comer 1h da manhã, come aí um galo de chocolate todo. Ah, pode destruir tudo, não tem problema. Precisa ter raiva, né, gente? O sangue tem que subir para que a gente possa o quê? Com energia, disciplinar os impulsos e não usar da raiva para o quê? Machucar o outro, né? Então, é necessário. Mas ele fala que a gente é artista do próprio corpo e das próprias emoções. Então, o nosso corpo, ele reage às nossas tendências. Se eu tenho a tendência da irritação, do estresse, da maledicência, o que for, o meu corpo vai reagir de acordo com o comando, com o impulso. Então, é por isso que precisa de ter o quê? A disciplina. Vamos olhar nesse item. A carne é fraca. Ele colocou bem assim mesmo o título, que vai nos auxiliar muito. Talvez que a gente está com aquela situação onde a gente quer quebrar a cara da pessoa, né? Porque tem isso, né? Ou não? Ou sou só eu que sinto assim? Tem, né? Tem aquele momento que você não quer ver aquele indivíduo e está naquela situação. Dá uma olhadinha nesse capítulo, antes de ir para aquela reunião, antes de pegar aquele telefone ou de mandar aquele text, vai nos ajudar muito, tá? Então, número 1. Número 2. Nessas ninguém esperava, né? Trabalhar a cada dia, produzir o melhor que pudemos. Por quê, gente? Que trabalho relacionado ao alto amor? Que tristeza é essa? Como assim? Através do trabalho, nós nos desenvolvemos, nós conhecemos, nós nos fortalecemos e nós expandimos a nossa inteligência. Aí você diz, eu detesto o meu trabalho. Certo? Nem todo mundo tem a bênção de estar trabalhando num lugar ou com pessoas ou em profissões que a pessoa realmente quer. E isso, às vezes, pode ser, sim, uma prova. Mas os espíritos vêm nos dizer nessas 3 questões, 674, 675 e 676, que o trabalho ele é necessário. Necessário, gente. No nosso mundo aqui, né, é uma lei da natureza. Por quê? Quanto mais a gente trabalha, mais a nossa necessidade aumenta e mais o nosso prazer aumenta. E eles vão dizer também aqui, que quando Allan Kardec pergunta, mas então trabalho é só ralar materialmente, né, falando, é só aquele trabalho no office que eu vou todo dia das 8 às 5, os espíritos falam, não. O espírito também trabalha como corpo, e toda ocupação útil é um trabalho. Então, aquela dona de casa que está por aqui, e está desanimada, e está desiludida, e está com a baixa autoestima porque não consegue um trabalho, ou porque nunca foi trabalhar fora de casa, palmas para você, porque a sua ocupação é útil de um nível que eu e você nós não conseguimos conceber, porque toda ocupação é um trabalho útil. O trabalho, às vezes, não é o trabalho dos sonhos, mas o que eles estão querendo dizer aqui, no alto amor,
Não é o trabalho dos sonhos que eu arrumo que eu vou me beneficiar e vou começar a me amar. É o trabalho que me dá a satisfação, o trabalho de me conhecer melhor, o trabalho de auxiliar uma pessoa em necessidade, o trabalho de educar um filho. É uma ocupação útil. Então, o trabalho, quando a gente ouve essa palavra, claro que tem a questão da sobrevivência, e é uma prova no nosso estágio espiritual, certo? Provavelmente existem planetas que não existe o trabalho das 9 às 5 que a gente tem aqui. Que maravilha! Você fala, eu quero mais ir para lá. Não, nós vamos quando nós soubermos o quê? Dividir. Quando todo mundo tiver comida, tiver trabalho, tiver decência na vida, aí nós vamos encarnar num planeta assim. Mas não chegou o momento ainda. Então, nós ainda precisamos também do trabalho material. Então, quando nós formos amanhã para o nosso escritório, vamos lembrar, embora eu estou num trabalho que eu não gosto daquela pessoa, não é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer, vamos fazer o nosso melhor. Porque, às vezes, a gente está muito apegado à função do trabalho. Mas nós não estamos no lugar errado com a pessoa errada. Às vezes, nós estamos colocados lá para servir de instrumento para outras coisas. E nós estamos apegados apenas ao salário, à função que eu não gosto. Não é? Então, vamos pensar nisso. Quando a gente trabalha cada dia, a gente fazendo o melhor que a gente pode. Seja o mínimo. Alguém te dá uma coisa para fazer, né? Te pede uma coisa. Não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos dar o nosso melhor. Ao mesmo tempo que a gente tem que falar, opa, você está pedindo muito, eu não tenho condição de fazer isso. Porque tem pessoas que querem o quê? Numa ânsia de mostrar trabalho, que agarra tudo e acaba não fazendo nada direito. Né? Então, o que cair na sua mão, vamos fazer o nosso melhor. Isso é um processo de autoamor. Tá? Então, tudo bem, gente? Vocês estão preparados? Tem mais 8 ainda. Dá para aguentar ou a gente só para por aqui? Porque tem 8, né? Ainda não, né? Ainda porque dói, né? Que vai cavucando ali dentro, mas tudo bem. A gente vai sobreviver. O próximo, atender os bons conselhos que damos para os outros. Vocês pararam para pensar nisso já? Quando eu li essa mensagem, fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada, gente. Sabe por quê? Porque quando a situação é na vida do outro, nós nos colocamos na posição de resolver muito fácil, certo? É muito fácil dar conselho, gente, não é? A gente fala isso ainda mais atendimento fraterno, então a gente ouve a pessoa, se bem que atendimento fraterno a gente não dá o que a pessoa tem que fazer, né? Isso está errado. Se alguém aqui ouviu isso de um atendente, por favor, nos avise. Mas a gente adora dar uma solução, né? Porque para a vida do outro é mais fácil, para mim é um pouco mais difícil. Então, aqui o convite de André Luiz do alto amor é o seguinte: tudo bem, eu estou dando um conselho para alguém, eu aplicaria aquilo na minha vida? Eu preciso pensar, certo? Coisas assim, se eu estivesse ouvindo este conselho de alguém, como que eu me sentiria? A gente tem que pensar nisso. Conselho é maravilhoso, gente. Esse ditado que fala conselho é bom, se fosse bom não era grátis. Não, vamos tirar essa parte que não é. Tem conselhos que são muito bons. Mas vai ser melhor ainda se a gente começar a passar por esses filtros. Então, o primeiro deles e se eu estivesse ouvindo isso, como que eu me sentiria? Vamos pensar, né? Vamos refletir sobre isso. E se esse conselho fosse para a minha vida, danificaria alguma coisa? Atrapalharia alguém? Influenciaria alguém de forma negativa? Preciso pensar. Porque eu garanto a vocês, se chegar uma pessoa para nós, ainda mais nós que somos mulher, né? Mas pode ser homem também, e a amiga chegar, estou suspeitando que meu marido está me traindo. O que vem? Vem aquela onda, não vem ou não vem? A indignação feminina ou masculina já parte para a briga, né? Mas a feminina vem aquela coisa, só começa a subir, é um cafajeste mesmo. Mas se eu fosse você, separava. Aí você tem que se perguntar, e se fosse eu? Eu gostaria de ouvir este conselho? Eu sei que é difícil, na hora que a gente vai falar, é muito difícil a gente fazer essa reflexão. Mas eu preciso começar a fazer este exercício. E se fosse eu chegando para minha amiga e dizendo, eu estou suspeitando que meu marido está me traindo. Ah, separa, é um cafajeste, não vale nada. Precisamos avaliar, não é?
A gente só vai saber da situação da pessoa quando a gente passa por ela. Então, esse negócio de dizer de uma mãe chegar para nós, eu perdi um filho. Ah, é doído, eu sei como é que é. Não, você e eu não sabemos, a não ser que nós passemos por isso. Uma pessoa chegar para mim e dizer, eu, sei lá, tive 3, 4 abortos espontâneos. Ah, eu sei o que é isso. Não, eu não sei. Até o dia que eu passar. O que a gente pode ter é uma ideia do que talvez seja uma situação dessa. E algumas situações, como a partida de um filho para um plano espiritual, muitos de nós não conseguimos conceber. Mas a gente quer ir no velório e dar o conselho. E dar o conselho. Quando é espírita, é mais ainda. Né? Então, é muito cuidado com isso. Isso é uma forma de auto-amor. Então, se eu passo por uma situação XYZ, eu não posso, por exemplo, uma pessoa que fala para mim, eu tenho um filho dependente químico, ou um marido que está no alcoolismo. Eu preciso tomar um pouco de cuidado com o que eu vou dizer. Interna aquela pessoa logo. Fulano não vale nada, é um vagabundo, é um fraco. Eu só vou conseguir aconselhar de forma segura e talvez muito imperfeita se eu tiver passado por aquilo. Do contrário, é a consolação. É a gente fazer esse filtro. Não é que eu não vou, então eu não passei por isso, não vou falar nada. Não, não é isso. É nós analisarmos. E se fosse eu escutando isso? Ia edificar? Eu ia me sentir mais confortada? Mais confortado? Então, são algumas coisas que a gente precisa se questionar. Né? Então, não é para dar conselho, mas é para a gente, toda vez que a gente falar algo para alguém, principalmente nessas crises, como é que isso se aplicaria na minha vida? Eu gostaria de estar ouvindo. Então, pensar em nós primeiro, no sentido de, deixa eu ver como é que eu me sinto antes de eu passar isso para frente. Isso é muito importante. Que volta ao que Jesus falou. Desejar ao próximo o que eu quero para mim. Gente, coisa simples. Olha como Cristo é de uma magnitude, de uma simplicidade. É isso aqui. Então, eu vou falando, fazendo acontecendo, eu preciso saber. E eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa? Né? Isso também é um processo. Até apagou aqui meu negócio. Acho que é para a gente não ir para frente, viu? Então, por quê? Porque aqui, nessa questão do conselho, né, de falar, fulano, faz isso da vida. Se eu fosse você, eu faria isso. Gente, isso é muito perigoso. Né? Porque nem sempre a gente passou por aquilo. Se eu fosse você, eu faria isso. Né? Muitas vezes a gente se coloca no lugar da pessoa. E algo que a gente precisa ter sempre em mente é que nós seremos responsáveis, corresponsáveis, se aquela pessoa tomar uma atitude baseada no nosso conselho. Infeliz. Então, se eu chego para uma pessoa e digo, esse seu marido não vale nada, sua mulher não vale nada, separa logo, e essa pessoa chega em casa, pede o divórcio, às vezes acaba com um planejamento reencarnatório que ela e aquela pessoa tinha, eu tenho coparticipação nessa situação. Então, nós vamos ter muito cuidado. Né? Como que a gente passa para frente, né? Como que a gente aconselha, um escutar, e no escutar você começa a pensar, será que eu gostaria de passar isso para alguém? Será que eu gostaria que alguém me dissesse isso? Se você se sentir confortável, aí sim, né? É uma questão de análise mesmo. Então, número 4, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Quando a gente pensa que já está aliviando, está ficando cada vez mais, né? Gente, isso é muito difícil. Então, quando André Luiz fala isso para nós, o que nos leva a entender é o seguinte, ele não está dizendo, olha, que maravilha, vamos aceitar todo mundo falar da gente, apontar onde a gente errou, sorrindo, maravilhoso, sem sentir nada. Não é essa a proposta. O que ele está dizendo é sem revolta e sem reprovação. Então, nenhum de nós aqui vai sair dando risada, achando lindo. Ah, que bom, todo mundo está me criticando, que lindo. É uma pessoa, no mínimo, doente. Nenhum de nós gosta de ser criticado. Nenhum. Quem falar que gosta, por favor, fala a fórmula, tá? Porque é a forma do disfarce, porque ninguém gosta. Né? Mas ela vai nos dizer algo assim que é impressionante, que a questão da crítica, né, da autoestima, a gente só é afetado num nível que nós deixamos a pessoa nos influenciar. Porque a pessoa vai falar o que ela quiser, certo?
vai nos criticar onde ela quiser, onde ela acha que é o melhor julgamento. Mas o nível de influência na minha vida, quem vai decidir sou eu. Vocês percebem a diferença? Então, eu não tenho como controlar o que o outro vai dizer de mim. Porque cá entre nós, existem pessoas na nossa vida, às vezes é amigo, às vezes a gente da família, ou não existe essa pessoa, que ela nos ama, nos adora, faz isso, mas ela está esperando o momento que nós vamos fazer errado. Então, é igual aquela mãe, né? Que o filho chega com o boletim, né? Não tem mais boletim, né? Acho que é whatever, report, né? Report card lá da escola. Tudo nota 9, 10, 9, 10. Aí a criança tira um 7. Aí esse 7 aqui. Então, vai existir pessoas que vão estar, tipo, à espreita para esperar a gente cair. Então, você pode, no trabalho, em casa, seja o que for, você pode ter feito 1000 coisas corretas no dia. Quando você pisar na jaca uma vez, vocês podem ter certeza, aquela pessoa vai estar a postos para te apontar. Ah, olha o que você fez. Isso não foi bom. Mesmo que você tenha feito outras coisas. Então, o nível daquela crítica vai te influenciar no tamanho e na profundidade que nós permitimos. Aí vem uma questão. Então, o que eu faço? Eu finjo que não aconteço? Não. Joana de Ângeles também vai dizer o seguinte, que a falta de amor a si mesmo ocorre de conflitos que remanescem da infância mal amada, de frustrações acumuladas, de projetos que não se concretizaram, dando surgimento a complexos de inferioridade, insegurança e fugas psicológicas. Então, quando a gente está neste contexto de uma infância dolorosa, de frustrações, de baixa autoestima, de projetos que não foram para frente e a gente se coloca lá embaixo, é muito mais fácil de crítica começar a gerar em nós revolta e reprovação. Por quê? Porque existe em mim inquietações internas. Porque a partir do momento que eu trabalho isso em mim, eu vou entrar num outro estágio da crítica, que é o que eu ia falar anteriormente. O que eu faço com a crítica? Eu finjo que ninguém está falando mal de mim? Não. Muito pelo contrário. A crítica ela é um processo que nos leva à autoanálise. Então, quando a gente ouve uma crítica, nós precisamos entrar nesse processo rapidamente. Eu analiso. Opa, a pessoa chegou para mim e falou... você é um grosseiro, você é uma grosseira. Tudo que você faz é gritando, é isso e aquilo. Eu preciso me analisar. Eu preciso ver, será que realmente eu sou uma pessoa que grita muito? Será que eu realmente não estou nem cumprimentando as pessoas? Será que eu estou sendo meio grosso? Eu preciso me analisar. Né? Aí, a gente tem que sempre lembrar também que os nossos amigos dificilmente vão apontar a gente. O amigo dificilmente vai falar, fulano, se você pisou na bola, olha como você falou. Dificilmente o amigo vai dizer isso. Mas o inimigo, gente, vai. Esse vai. Aí você fala, nossa, mas então, o que acontece com o meu esposo, com a minha esposa, que está sempre me alfinetando? Nós não podemos ter a ilusão de que estamos encarnados com pessoas que nós amamos 100% profundamente, embora a gente acredite que seja isso, né? Embora nós temos já nutrindo uma afeição, nós somos espíritos imperfeitos. Então, na hora ali daquela agulhada, eu preciso pegar aquela crítica e ver o quanto que aquilo me afeta e estudar em mim. Não pode ser do marido, pode ser do chefe, pode ser do vizinho, seja de quem for. Do amigo ou do inimigo, não importa. Né? E aí, Emmanuel vai nos lembrar, numa das mensagens que a gente até fez uma palestra sobre isso, que os nossos inimigos são os nossos maiores mestres. É justamente por isso, porque o amigo não vai apontar aonde é que a gente está falhando feio. Ele pode até apontar, mas ele vai dizer, fulano, você fez isso aí, mas não tem problema, a gente é amigo, vamos relevar. E aí você se conforta e não processa aquilo. O inimigo não. E quando eu falo inimigo, gente, eu não estou dizendo pessoas apenas encarnadas, que nós sabemos que não gostam de nós ou que nós não gostamos. Mas eu estou também falando de espíritos. Nós precisamos considerar que nós estamos rodeados, como Paulo de Tarso diz, por uma multidão de testemunhas. E essas testemunhas, por que a gente trouxe essa mensagem no livro, na assistência espiritual?
particularmente dos casos de obsessão? Porque nós temos uma plateia que nos vigia diariamente para ver, disciplinou impulso, não disciplinou, falou uma abobrinha para o outro, não falou. E aí, conforme está a nossa esfera mental, eles vão se conectar. Então, por isso que este processo de amar a si mesmo, de se conhecer, de saber aonde que eu preciso me reajustar, é uma verdadeira defesa nos processos espirituais. Porque quando alguém nos critica, eu posso ter duas vertentes. Uma delas é me colocar no chão e dizer, eu sou um infeliz mesmo, eu não valho nada, eu sou um grosseiro, a pessoa está certa. E se acabar, né, a pessoa coloca um rótulo na gente, é isso mesmo que eu sou. Ou eu posso dizer, não, peraí, como é que eu posso estar me sentindo assim? Deixa eu analisar se foi isso mesmo que eu fiz. Eu preciso me conhecer. Porque quando alguém falar para nós que nós somos isso ou aquilo, ou você faz tudo errado, quem já não ouviu isso quando criança? Você não vale nada, seu irmão faz coisa melhor que você. Eu preciso analisar isso. Então, se hoje eu estou com 30, 40, 50, 60, 70, 90 anos, e eu estou lembrando os meus pais dizerem, o seu irmão é melhor que você, ele come melhor que você, ele faz melhor que você, ele faz esporte melhor que você, e você não. Se eu ainda estou tendo esses ecos na minha cabeça, talvez seja o momento de eu pensar, bom, o meu irmão é meu irmão, eu sou eu, e deixa eu buscar as minhas próprias capacidades, porque essas nós temos. Não importa o rótulo que nos deram. Cada um de nós é único. Não importa se pai, se mãe, se tio, se tia-avô, não importa. Nós somos únicos. Nosso irmão, marido, seja quem for, pode ser um mestre na matemática e eu posso ser o que não é verdade, né? O meu marido é, mas eu, um mestre no fogão, não sou. Mas vamos supor que seja. Então não é porque o seu marido é um engenheiro, é isso e aquilo, e você é uma dona de casa que você é menos. Vocês percebem? Cada um de nós tem uma capacidade. Cada um de nós tem habilidade diferente. E é graças a Deus, né? Se todo mundo fosse igual, isso é uma tristeza. Já falei para vocês aqui, né? Às vezes me questiono. Se eu tivesse que viver comigo. Uma pessoa que nem eu, já pensou? Tristeza que ia ser. Então, já basta a gente com a gente mesmo. Que a gente quer meio que, né? Imagina uma pessoa igual a você. Dormindo com você. Comendo na mesma mesa que você. Em dose dupla. Então, a diversidade ela é importante, né, nessas questões. Então, a gente precisa estar muito atento quando nós recebemos críticas de pessoas que não conhecem a nossa luta. Porque, às vezes, as pessoas nos influenciam muito. Principalmente são pessoas que nós confiamos, né, pessoas muito estudadas, pessoas que nutrem um carisma especial por nós. Mas, mesmo assim, qualquer crítica que venha, eu preciso estar atento no que aquela pessoa sabe da minha situação. Porque, como eu falei no início, eu posso dizer, não, essa educação que você faz para o seu filho, você tem que mudar isso, aquilo, e eu posso nem ter filho. Então, eu não estou sabendo o que eu estou falando. Certo? Então, não é que a gente vai desconsiderar o que a pessoa falou, não é isso. Mas um ponto a considerar é o que aquela pessoa sabe da minha situação, para ter me alfinetado dessa forma. Será que passou pelo que eu estou passando? Então, vamos averiguar, né? São coisas para a gente refletir, né? Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte, isso é uma consolação para nós. Tome cuidado com aqueles cuja boca vã somente te envenena o coração e te perturba a mente. São técnicos de acusações, pessimismos, muitas vezes disfarçados, habilmente sutis, mas de qualquer forma cruéis e perniciosos. Então, é o que eu falei, aquele espírito, aquela pessoa, embora você tenha feito tudo certinho, nos conformes naquele dia, ela vai esperar para que você derrape um pouco para vir te alfinetar. Então, Joana de Ângeles fala, existem profissionais que fazem isso. Perniciosos, eles ficam à espreita, esperando, quando não influenciados pelos espíritos maléficos. Então, por isso que nós conhecemos as nossas inquietações internas, o que nos afeta, o que não nos afeta, nos dá força para sustentar essas críticas. Né? E Emmanuel vai dizer num livro, desculpa, o livro não está aqui, mas é uma mensagem que chama A Hora da Crítica. Então, o que a gente faz com a crítica? A primeira coisa é o autoexame, né? Como eu falei para vocês. A gente ora, a gente começa a reconhecer, será que realmente eu fiz isso? Será que realmente eu pensei assim? Será que realmente eu me comportei assim? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que ele fala assim, que é doer. Analisar sem compaixão por nós.
Porque quando a gente recebe uma crítica, o primeiro sentimento é da vitimização, do coitado. Eu não mereço isso. É ou não é? Nossa, fulano falando assim comigo, eu não mereço isso. Então ele fala, tira esse sentimento de compaixão de lado, coloca a razão para pensar e ver, será que a minha conduta realmente teve isso? Né? Porque quando a gente está sentindo muito doído, vitimizado, injustiçado, é difícil a gente chegar nesse ponto. Né? Então aí ele fala, se no seu interior você perceber que não teve nada, depois da sua análise, você perceber que não teve nada, bola para frente, certo? Fica com aquilo na cabeça. Claro, a gente tem que estar sempre atento, porque hoje a gente não fez, mas amanhã a gente pode fazer. Mas a segunda opção é, e se você perceber que realmente fez, faz o quê? Se pune? Se acaba? Não. Ele vai dizer o seguinte, se no fórum íntimo nos aponta as falhas, tenhamos coragem suficiente para reparar, pedindo desculpa ou arrumando formas de sanar os nossos prejuízos. Então, gente, aí alivia. Eu recebi aquela crítica, eu entro num processo de auto-amor, de dizer, deixa eu analisar, ao invés de tomar, engolir aquele veneno, eu preciso analisar. Será que é para mim? Nós passamos por bom. E se não for para mim, que eu faço o quê? Porque se for, eu preciso o quê? Reparar, corrigir, fazer melhor. E se não for para mim? Se não for para nós, ele vai assim nos dar uma consolação. Se não for para nós, se a intenção e o nosso comportamento nos deixa seguro, ou seja, se eu cair na real e vi que eu não fiz nada daquilo, que eu não sou aquela pessoa que estão me apontando, o que eu faço? Nós temos que ter o quê? A segurança, né, de que este é o caminho certo e que em proveito próprio, e nós estamos o quê? Nos acomodar à paz, estar em paz. Ah, mas a pessoa está falando para todo mundo. Deixa ela falar. Nós já processamos dentro de nós. Eu não sou essa pessoa grosseira que estão me dizendo. Já analisei, já percebi, tenho que estudar algumas coisas. E a pessoa não tem como a gente controlar a boca do infeliz. Não tem, gente. Como não tem como controlar a nossa, porque hoje criticados, amanhã estaremos criticando. Essa é a tristeza. Né? Porque amanhã nós vamos estar fazendo o mesmo. Então, ele vai dizer assim, embora a reclamação nos cerque, sigamos adiante executando o trabalho que nos compete, sem desespero, sem mágoa, convencidos de que, além do conforto de sermos compreendidos, porque dá um conforto, né? Quando a pessoa entende que não era assim que eu queria agir, né? A gente fica buscando isso. Além desse conforto, há muito acima de ouvir de uma pessoa, não, tudo bem, deixa para lá. Você e eu ainda temos o quê? A tranquilidade da consciência e de cumprir com as nossas obrigações. Quando a gente entra num processo de analisar e ver que na minha consciência eu não sinto que eu realmente fiz aquilo, que eu sou aquela pessoa que estão me pintando, o que vai acontecer? Eu entro em paz, certo? Embora eu não tenha como forçar uma compreensão alheia. Não tem como forçar, gente. A gente entra num ciclo vicioso, né? Eu sempre gosto de dizer isso. O que é melhor? Fazer a coisa funcionar ou ter razão? O que vocês acham? Porque hoje a gente está brigando para ter razão, né? Tem várias situações de briga, de desentendimento, de angústia. Não, porque eu tenho razão, eu que falo a palavra final. Não, porque eu que dei essa ideia. O que é melhor, gente? Fazer a coisa funcionar ou ter razão? Ou ter a última palavra? Tá aí o Cristo para dizer, né? Qual foi a última palavra dele? Senhor, perdoa esses meus irmãos que não estão sabendo o que estão fazendo. Porque ele podia falar, eu que tenho razão, vocês são um bando de sofredor mesmo. Não é? Não. Então, o que é melhor, gente? Ter razão ou ter a última palavra? Né? A gente tem que ou estar em paz, né? Ver a coisa funcionando. Eu não vou conseguir eliminar a crítica daquela pessoa. Uma vez que falou, mas eu tenho como ver o nível que aquilo me afeta. Isso eu tenho esse controle. Número 5. Eu prometo a vocês que a gente vai chegar lá, tá? Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Por que sem desculpar as nossas, gente? Por que sem desculpar as nossas? Alguém tem uma ideia? Porque o perdão para nós o que é? Uma libertação, certo? Então eu não posso entrar numa roda, num ciclo vicioso de que fulano fez comigo, eu vou lá e faço com ele. Fulano fez comigo, eu vou lá e faço com ele.
eu tenho que trabalhar o perdão, certo? E quando eu li isso aqui, eu vou falar, nossa, sem desculpar as nossas, então é um processo de punição? Não, não é isso. Eu fui refletir para ver o que ele realmente quis dizer. O que eu entendo disso é o quê? Sem arrumar desculpas. Ai, eu fiz isso porque foi isso. Eu ofendi porque eu sou assim. Ah, porque eu sou assim mesmo. Você sabe, né, fulano? Eu tenho um temperamento estourado, eu saio falando mesmo. Não. O que ele está dizendo aqui é, no sem desculpar, é claro, sem nós não nos punirmos, mas sem deixar passar em branco. Quando a gente ofende alguém. Sem fingir que não está acontecendo. Né? Então, o outro, o meu papel é perdoar. O meu papel para que eu me liberte e para que o outro também siga o seu caminho e se lide com as próprias consequências é o perdão. Mas o meu erro, eu não posso fingir que não está acontecendo. Basicamente é isso. Por quê? Porque quando eu finjo que não está acontecendo, eu não estou trabalhando esse auto-amor. Quando eu percebo aonde eu errei, aonde eu ofendi, eu estou nutrindo um sentimento de auto-amor, porque além disso eu estou fazendo a caridade comigo e com o próximo. Que é o quê? Benevolência para com todos, indulgência. Com o quê, gente? Por que a indulgência? Amanhã, a indulgência com a imperfeição dos outros. Por quê? Porque a má notícia é que todos somos imperfeitos. Se eu fosse perfeita e você imperfeito, eu não precisaria ter indulgência. Certo? Mas nem o próprio Cristo fez isso. Por quê? Ele veio nos ensinar o negócio seguinte. Cada um de nós aqui está mais perdido que cachorro em mudança. Um tem que ajudar o outro. Porque não tem ninguém que já está na linha reta. Ele podia ter falado assim, além de mim, né? Porque ele já era um espírito puro. Mas a indulgência, por quê? Porque amanhã nós vamos ofender. E quando nós ofendemos alguém, o que a gente espera? Que a pessoa não nos desculpe? Não, a gente quer ser perdoado. É por isso. Então, indulgência com a imperfeição dos outros, porque eu também quero que amanhã, quando eu começar a trabalhar a minha imperfeição, o outro vai me ver com olhos diferentes. Porque senão, na medida em que nós perdoamos e compreendemos o outro, é o que nós vamos o quê? Ser compreendidos e perdoados. E aqui entra o quê? O perdão das ofensas. Então, aí é um processo também do amor a si mesmo. De eu reconhecer as minhas imperfeições e reconhecer a imperfeição do outro. Que é o quê? Reconhecer as imperfeições. Saber que o outro vai errar e eu tenho que estar pronto para a reconciliação, ou ao menos a oportunidade do entendimento, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que reconhecer que em mim existem falhas, que elas não podem passar em branco. Né? Sem punição, mas de análise, de refazer, né? Daqui para frente. Gente, essa é a melhor. Vocês conseguem imaginar? Eu fiquei pensando, falei, gente, quando a gente fica pensando muito, é porque a gente não quer falar o que está acontecendo com a gente, né? O que tem a ver a conversa com alto amor? O que vocês acham que tem a ver? Aquele blá, blá, blá sem produtividade, o que vocês acham que tem a ver com alto amor? São muito calados, gente. A gente está em dezembro, ninguém está falando nada, né? Isso não está soando bem. Mas, olha, em Timóteo, tem um versículo em Timóteo, ele fala, assim, número 2, o versículo 1. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Isso está na Bíblia, tá, gente? Está falando coisa de modernidade, não. Aí aqui eu fiquei pensando, gente, o que será? O que será? Eu falei, o que eu vou falar para esses meus amigos, que eu não sei nem eu o que é isso, o que tem a ver, né? Aí fui buscar. Encontrei essa frase, nesse livro também, estava na minha testa, que a gente não quer enxergar, né? Do Garimpo de Amor. A pessoa que não se ama encontra motivos frívolos para justificar o sentimento do vazio existencial. Aquela conversa que não leva a lugar nenhum. Aquele tempo que eu estou passando no blá, 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 improdutivo, é o quê? Nada mais do que uma fuga, um motivo frívolo para que eu me justifique. Estou passando tempo, minha vida é assim mesmo, né? E nessas, gente, quando a gente entra nessas conversações, nós somos potencializados por uma multidão de invisíveis também. E de mentes interconectadas com o assunto que nós estamos lidando.
Então, conversa inútil. Que tipo de companhia espiritual que eu estou agregando naquela conversa? Eu preciso pensar. Porque só eu vou saber se aquela minha conversa é inútil ou não. Não é o outro que vai conseguir me dizer. Se para você, eu gosto sempre de dizer isso aqui, se eu soubesse que torcer para o Corinthians elevava a alma até a luz, eu chegava aqui com um pau de macarrão. Gente, vocês têm que ser corintiano, porque eu sei que vocês vão evoluir. Gente, conversa inútil. Qual time que é melhor? Vai agregar para a vida? Vai evoluir? Porque se alguém descobrir isso, me digam, né? Vai evoluir, gente. Eu discutir que a minha religião é melhor que a do outro, vai agregar alguma coisa? Vai edificar? Vai trazer harmonia? Não, inútil. Mas só eu sei o que é inútil. Vocês percebem? Eu posso dizer, não, é inútil falar de futebol. Para alguns, não. Alguns arriscam até a vida por causa do futebol. E aí? Então, cada um tem a sua balança, né? Mas em que sintonia que eu me encontro nessa conversa? Uma rodinha de amigos, onde o outro está começando a falar do outro, ou de amigos entre aspas, né? A gente chama de amigos para ficar conveniente, mas a gente precisa pensar que aquela pessoa está ali. Ou, se não conseguir fazer isso, porque a gente também não gosta da pessoa, a gente se coloca no lugar. E se fosse eu o assunto da conversa? É um bom filtro. Conversa inútil, né? Precisa pensar. Edifica, acrescenta alguma coisa, né? Tem um provérbio judeu que fala assim, o que você vê com os seus olhos, é uma coisa assim, o que você vê com os seus olhos, não testemunhe com a sua boca. Porque, gente, é aquela coisa da verdade, né? A verdade é sua, a verdade é minha, o que aconteceu de verdade? É ou não é? Então, a gente precisa ver em que tipo de conversa que eu me encontro diariamente, né? E exercitar o auto-amor. Estou perdendo meu tempo nessa conversa que não vai levar a lugar nenhum. Corta o WhatsApp, né? Corta tudo. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Difícil, né? Esse é difícil. Como é que a gente faz isso? Eu gosto de sempre ver, para que servir de consolo, né, para nós. A gente tentar fazer um exercício, a gente estuda muito isso nas quintas-feiras, de ver Deus como um educador. Porque talvez seja o caminho da gente começar a aceitar as provações da nossa vida. Se nós vemos Deus como um punidor, uma pessoa, alguém que vai nos punir, porque nós fomos terríveis, nós muito provavelmente não vamos conseguir ver as nossas dificuldades como um processo de educação. Mas pensemos um teste. O teste ele não é fácil. Porque se ele é fácil, significa que você já aprendeu e que não precisa mais passar por aquela matéria. Então, nós precisamos ver o Deus como um educador. E quando a gente vê Deus como educador, nós começamos a entender essas coisas que passamos, essas dificuldades que nos causam sofrimento, como algo terapêutico, que nos auxilia a ver o quê? Não uma autopunição, mas uma autoaprendizagem, uma autolapidação, um refazimento, uma renovação, como vocês quiserem chamar, uma reconstrução de algo que ou eu não construí, ou eu destruí, ou eu simplesmente deixei de lado. E agora é hora de começar, né? Então, a gente sai da autocensura, da autocompaixão, né? E começa a entender que é um processo educativo e não punição. Porque quando a gente começa a ver as dificuldades da nossa vida como um processo educativo, o sofrimento ele se torna opcional. Querem ver um exemplo? Se eu for num hospital do câncer, eu posso ter 3 pessoas fazendo quimioterapia. Nós podemos ouvir da boca de cada uma delas coisas completamente diferentes. Uma totalmente desesperançosa, a outra revoltada com Deus, e uma outra dizendo, eu vou sair dessa. Porque quem está doente é o meu corpo, não sou eu. Então, a situação é a mesma. Mas o nível de sofrimento, a partir do momento que nós entendemos essa problemática, vai nos dar um certo conforto, um certo alívio, quando a gente entende que aquela situação está me ensinando o que é isso? Essa desgraça está acontecendo, essa perda de um filho, essa dificuldade no meu lar, o que tem para eu aprender com isso? E aí eu começo a me aliviar.
né? E quem de nós aqui passou por uma coisa grave e depois de anos volta e fala: gente, se eu tivesse que passar hoje, eu ia ser fichinha. Nem eu sei como que eu passei por aquilo, mas eu venci. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar voltar atrás numa situação muito difícil que nós conseguimos sair dela. E nos vai auxiliar e vai entender que isso é um processo. Porque o mal, meus irmãos, tem um dia de acabar. Tem um dia de acabar. Só o bem que é infinito. O mal, ele vai acabar. Certo? Então, continuando aqui. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. A mesma coisa, né? Perdão aos inimigos. O que é o perdão aos inimigos? É viver junto? É morar junto? É dar de tudo? Não. É ao menos não desejar o mal. Aquela pessoa que quer nos ver no chão, aquela pessoa que não se afiniza conosco, aquela pessoa que puxa o nosso tapete, é nós pagarmos o mal com o bem. Como é que a gente paga o mal com o bem? Esfregar na cara da pessoa que nós somos bons? Não. Uma das formas de pagar o mal com o bem é mostrando como que se faz. Sem esculachar a pessoa, sem humilhar a pessoa. Né? Então, ao invés da gente agredir, a gente vê que o fulano fez errado. Aquilo foi uma falta grave. Ao invés de eu ir lá e fazer o mesmo, quem sabe eu fazer da forma que seria harmoniosa, que seria elevada, quem sabe o meu exemplo vai plantar alguma semente boa naquela situação. E é difícil a gente fazer isso. Então, quando Jesus fala para nós, né? Emmanuel diz, quando os mestres nos recomendou que amar os inimigos, ele não está dizendo para a gente ajoelhar na frente da pessoa e dizer, ah, que lindo, você me detesta, mas tudo bem. Não, não é isso. É a gente perceber como é que seria a nossa situação no lugar deles. Eu gostaria de ser perdoado? Eu gostaria de receber na mesma moeda se eu cometi um erro grave? Não. Não é? Entender a madureza espiritual daquele indivíduo. Nós aqui, nós não temos mais a desculpa de viver no olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque nós entendemos as situações espirituais que nos cercam. Mas os nossos irmãos lá fora, que estão blasfemando, nos alfinetando, nos odiando, muitas vezes não têm esse conhecimento espiritual. Então vai vir de quem? Pagar o mal com o bem vai ter que vir de nós. Não porque somos melhores, mas porque já estamos buscando esclarecimento. Né? Então, assim, dar a oportunidade de ressarcir a situação. Não desejar o mal já é um bem. Tentar fazer uma prece pelaquela criatura, mas eu não consigo. Traz o nome do infeliz, põe no caderno. Porque é um infeliz, gente. Uma pessoa que causa o mal é um espírito doente. Nós todos estamos doentes. Mas tem pessoas que estão mais doentes que nós. Então é um infeliz. Precisa de misericórdia mais qualquer coisa, né? Então, vamos lá. Coragem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Isso é difícil, né? Sem condição, sem distinção. É muito assim interessante. Quando a gente sente a ingratidão, eu entendo assim, o sentimento da ingratidão, ele pode ser entendido como assim, a gente fez alguma coisa e a gente sentiu aquela dor da ingratidão, no fundo, a gente estava esperando algo de volta. É ou não é? Porque esses espíritos que já estão num outro nível, eles não sentem ingratidão mais. Mas se Jesus fosse se sentir ingrato, se tivesse ingratidão, que povo infeliz que não faz nada que eu peço, eu estou aqui me acabando na cruz. Não sente mais. Por quê? Porque é o dar sem esperar nada. Então, vamos analisar o nosso nível de dor da ingratidão. Aquele filho ingrato, aquele marido ingrato, aquela esposa ingrata, aquele patrão ingrato, a que ponto aquilo está me afetando? A que ponto eu estou querendo algo em troca daquela situação? Porque se eu não estou, a gente talvez não se feria tanto. Nós vamos sentir ainda muito a ingratidão, mas quem sabe começar a trabalhar isso, né? A gente tem que... Quando a gente faz o bem, quando a gente tem a coragem de fazer o bem, né? Porque fazer o bem, a gente dá trabalho, né? É difícil. No nosso estágio evolutivo é difícil. Mas a gente tem que estar preparado para a ingratidão. Nós precisamos fazer o bem, que é isso aqui. Ajudar sem exigir nada. Porque se a gente ajudar com medo, fulano foi ingrato, eu fiz tudo para ele, isso não foi um bem legítimo, né? A intenção até pode ter sido boa, mas não foi legítimo. Então, vamos começar a analisar também, né?
E o último aqui, que é para a gente ir para casa feliz, que isso é o mês de outubro, né? Vocês estão calculando os meses, né? No mês de outubro, vocês já estão aí. Repetir as lições edificantes tantas vezes quanto forem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Amigos, esses passos não é uma coisa que a gente vai fazer na resolução de Ano Novo. Não é uma coisa de um dia só. Eles são constantemente. Eu fiz a brincadeira do Ano Novo para a gente começar a despertar, mas isso aqui é para a vida em toda, para muitas encarnações. Certo? É um exercício diário. Perseverar no aperfeiçoamento da gente. Ver o nosso nível de desânimo. Sabe, aniversário, a gente se frustra. Tem pessoas que ficam depressivas no aniversário. Ninguém gosta de mim, isso, aquilo. Nós precisamos gostar de nós em primeiro lugar. Mas isso é egoísmo. Não, não é. Você tira dia off para tanta baboseira? Desculpa. Reserve o seu dia off do trabalho para o seu aniversário. Fazer festa, esperar os outros? Não. Faça a festa com você. Gratidão pela vida. Vai ao shopping, compra um negócio para você. Eu não tenho dinheiro, compra um sorvete. Encha a cara de chocolate, faz uma coisa que você gosta. Para você, porque a nossa frustração é... o fulano não fez para mim. Não vamos esperar dos outros. Porque se eu não estiver contente comigo mesmo, dificilmente eu vou ver o que o outro está fazendo por mim. Eu vou esperar demais. E as pessoas, às vezes, não estão em condições de me dar o que eu estou necessitando. Então, são coisas simples, gente. Faça um agrado para você mesmo. Isso não é egoísmo. Isso é auto-amor. Por que eu tenho que comprar 20 presentes do Natal e não posso comprar nada para mim? Compre para você. Não tenho dinheiro. Come uma coxinha para você. Não leva só para casa. Come para você. Alguma coisa que te lembre, eu me pertenço. Eu também sou uma pessoa que preciso de amor. Mas o amor que vem de mim primeiro. Não estou falando só de coisa material, né? Não se compare às outras pessoas. Cada um é cada um. Se nós nos comparamos, nós sofremos. Porque eu não vou ser o Steve Jobs. Não vou sofrer se eu quiser ser ele. Né? Mas seja honesto consigo mesmo, se aceite. Né? Esse tipo de coisa que a gente viu nesses 10 passos, celebre a sua vida. Não espere a festa surpresa, porque às vezes as pessoas não vão fazer para nós. E às vezes nós vivemos num mundo de fachada. Daqueles amigos que a gente, amigo, vai todo mundo aparecer, a pessoa não dá um telefonema e você cai em depressão. Não, você vai ao shopping, vai ao parque, faz alguma coisa. Fala, eu celebrei a minha vida. E que vier lucro, né? Se vier mais uma coisinha aí, é lucro. Mas a gente precisa ver, não esperar a felicidade vir de fora, mas ela vir de dentro, né? Para finalizar, nós precisamos entender que Jesus viveu o amor na medida que se entregava ao próximo. Então, também não é um processo de, então eu vou reservar 10 anos da minha vida para aprender a me amar, depois eu vejo o que o outro vou fazer com o outro. Não. O processo do auto-amor é no trabalho, no desenvolvimento ao próximo, é que nós descobrimos e vamos cultivando o amor a nós mesmos. Porque Jesus se amava. Quem tem a ilusão de dizer, não, Jesus encarnou que era um missionário, só gostava da gente. Não. Ele se amava em primeiro lugar. E todos nós precisamos refletir sobre isso. Quem de nós aqui, quem que vocês acham que é a pessoa que mais ama você na vida? Vai falar, minha mãe, meu pai. Não, não é. Eu vou dizer o porquê. Estava refletindo sobre isso. Nós, no plano espiritual, chegamos lá endividados e dizemos, Senhor, me dá uma oportunidade de reencarnar. Eu quero fazer diferente. Manda todas essas dificuldades. Eu vou conseguir passar por isso. Nenhum ficou lá. Não, fulano, deixa que eu te ajudo aí. Deixa que eu faço por você. Não. Então, nós temos, sim, a semente do alto amor. Ela precisa ser encontrada. Não existe ninguém no universo que nos ame mais do que nós, a não ser Deus. Então, com isso, nós vamos finalizando a nossa reflexão, lembrando de Jesus, que não foi amado, mas amava a si próprio, e amava ao próximo. Foi o quê? Crucificado, blasfemado, traído e prosseguiu amando. Estamos longe dele, é bem verdade. Mas se nós já conseguimos começar a ver dentro de nós o que é de precioso e maravilhoso e de único, que todos nós somos criaturas de Deus, nós já estamos num bom caminho.
Muita paz, feliz ano novo e que Deus nos abençoe. Que assim seja.